Fala, gente boa! Esse ataque que aconteceu ao STF, esse ataque à bomba, já produziu resultados ruins para o Bolsonaro no meio da justiça e no meio da política. Sim, não é que poderia produzir algum resultado ruim, não. Já aconteceu. Já complicou a situação da anistia, que eles tanto querem, e o Bolsonaro pode ser diretamente vinculado juridicamente a esse caso do Homem-Bomba. Vou te contar essa história direitinho, também vou te contar que nem foi o único ataque que o STF sofreu nos últimos dias. Hoje teve um outro ataque que aconteceu de novo contra o STF, depois da bomba, e a Polícia Federal entrou no caso. Você vai saber porque foi um ataque burro, de novo. Mas você vai saber as consequências desse ataque. Inclusive, tem gente que já atacou o STF no passado, logo depois das eleições para presidente, e que achou que ia sair impune, mas o bolsonarista se deu mal hoje também, um dia depois do ataque à bomba. Também vou te contar essa história. E vou te atualizar sobre o que já se sabe. E olha, já se sabe muita coisa sobre o Francisco Vanderlei Luiz, o tal do tio França, o homem-bomba que morreu nesse ataque suicida ao STF. Vou te contar tudo direitinho, porque a Polícia Federal já descobriu um monte de coisas a respeito dele, de como ele agiu, e principalmente como que isso pode atingir diretamente o Bolsonaro. Vem comigo que eu te explico essa história direitinho. Eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E já estou te pedindo também para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, para engajar comigo, porque esse vídeo aparece para mais pessoas. Também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse canal no ar. Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo, do lado da inscrição, tem um botão Seja Membro, mas tem que estar inscrito primeiro. E aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada pelas pessoas que colaboram. E ó, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque se o YouTube não te avisar quando tiver vídeo novo, eu te aviso por lá. Aqui na descrição tem o link para você entrar no grupo. Mas vamos nessa que você precisa entender essa história detalhadamente. Por exemplo, hoje, um dia depois do atentado à bomba. Após o atentado, o STF recebe ameaça por e-mail. Mensagem cita o autor das explosões, essa de ontem, e diz que não haverá descanso no ataque à Suprema Corte. Polícia Federal vai investigar. Sim, um gênio da raça humana acha que vai mandar um e-mail ameaçando o STF e que não vai ser descoberto. O cara pode ser um hacker, pode ser o que for. Ele vai ser descoberto, vai ser localizado. Daqui a pouco a gente vai estar aqui noticiando a prisão do responsável por essa ameaça. Mas, de qualquer maneira, é mais uma ameaça que representa uma tentativa de impedir o funcionamento do Poder Judiciário, porque esse tipo de intimidação é porque eles não estão gostando do tipo de decisão que os ministros estão tomando, então é uma tentativa de impedir o funcionamento livre do Poder Judiciário e também é um ataque às instituições democráticas. Então você tem aí dois crimes, todos eles previstos lá na Lei de Defesa da Democracia, que é uma lei nova, inclusive, que foi sancionada pelo Bolsonaro, acredite se quiser, em substituição à Lei de Segurança Nacional. E aí, um hacker que estava ameaçando o Supremo Tribunal Federal lá no final de 2022, depois que o Lula ganhou a eleição, antes de tomar posse, antes de ser diplomado, em novembro, um cara que se acha o hacker, o Neo do Matrix, mandou umas mensagens ameaçadoras, ameaçando explodir o prédio do Supremo Tribunal Federal. Pois é, a Polícia Federal localizou o sujeito e ele foi preso hoje. Sim, aqui ó, a fotografia mostra o sujeito no apartamento dele com a mãozinha na nuca, se preparando para ser levado embora para a delegacia, né? A Polícia Federal foi para cima do cara. E aqui embaixo, ó, Absolute Cinema, é o vídeo da entrada da polícia no apartamento dele. Eu vou até colocar o fone aqui para a gente ouvir o barulho, que vale a pena. Vamos ver, mais um bolsonarista se dando mal por ser golpista. Olha só, a polícia chega, se posiciona na entrada do apartamento, se prepara para qualquer eventualidade e... Pronto, pé na porta, era uma vez um bolsonarista golpista, mais um que vai para a cadeia, tá lá já com a mãozinha na cabeça, que é essa imagem aqui, dali para frente é processo, papuda, e vai pagar o preço de achar que pode tudo, quando não pode. Enfim. E ó, tem mais revelações sobre esse caso do atentado à bomba. As intenções do Francisco Vanderlei Luiz era mesmo matar o Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Era o grande inimigo da vida dele. Coincidência ou não, e eu vou dizer que não, também o grande inimigo do Jair Bolsonaro. Ele queria matar Alexandre de Moraes, diz ex-mulher de autor do atentado à PF. Uns meses atrás, ele se separou da mulher,
saiu lá da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, e veio para Brasília já para executar o plano de matar o Xandão. E aí ele tinha contado ainda quando era casado que tinha plano de matar o Alexandre de Moraes. Inclusive ele tinha plano de fazer isso num ataque suicida. Ele dizia que ia morrer junto, que ia explodir junto com o Alexandre de Moraes, que foi o que ele tentou fazer e não conseguiu ontem, né? E aqui, ó, esse vídeo aqui é justamente da ex-mulher do Francisco, o tio França, que está contando para policiais federais, foi abordada lá na cidade dela, e ela está contando justamente de o que o Francisco tinha contado para ela dessa intenção de matar o ministro do STF. Dá uma olhada. A ideia dele era ser uma coisa maior. Sim. Ele comentou, chegou a comentar disso, que queria... Sim. O que ele falou para você? Ele falou muita coisa. Não, mas fala aí, então, assim, do fato em si. Ele falava que ia matar gente, ia se matar. O Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes ou... E quem estivesse perto naquela hora. Então ele já tinha esse plano já um tempo atrás. Desde a eleição. Quando foi ganhar a eleição. Ele foi lá, naquele 8/1, 8 de janeiro, ele estava lá? Não. Vocês participaram aqui na Aqui cidade, na né? cidade. Aqui na cidade. Ele disse como é que ele ia matar o Alexandre? Mas falou que ia. Falou que Isso, ele falou que mataria, ele se mataria. tu acha que ontem deu errado porque ele foi sozinho? Não, deu errado não. Tá aí. Ele ia matar e se mataria. Ela contou que ele já tinha dito, já tinha revelado que pretendia fazer isso com o Alexandre de Moraes. Você viu aí claramente a descrição, depois dessa entrevista, vamos dizer assim, que ela deu para os policiais, ela foi levada para a delegacia para colocar essas declarações num depoimento formal, porque isso vai fazer parte do inquérito, né? Esse aqui é o nosso homem-bomba, Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, lá de Rio do Sul, Santa Catarina. Ele estava desde julho em Brasília, preparando o plano desse atentado. Comprou explosivos, alugou um apartamento, uma kitnetzinha, alugou um trailer. A polícia encontrou explosivos nessa casa que ele estava morando, encontrou material do Bolsonaro no trailer e também encontrou explosivos lá. Esse trailer estava até perto da Praça dos Três Poderes. Cara de bonzinho ele, né? Você olha, você não dá nada, né? E era, de repente, um terrorista, quem diria? Olha a outra cara da figura aqui. Ninguém dá nada, né? Mas é de onde você não espera nada que muitas vezes vem o pior. E tá aí. Enfim, vamos seguir aqui. Homem-bomba avisou sobre atentado no Facebook. Leia a mensagem. O que ele fazia? Ele tinha lá uma conta no Facebook que ele publicava as intenções dele. Ele escrevia no WhatsApp, mandava para ele mesmo, dava print nessa anotação e postava no Facebook. E aí a polícia, rastreando as redes sociais dele, encontrou diversas mensagens em que ele revelava quais eram as intenções dele. Essa mensagem aqui, por exemplo, você vê claramente que é um print de WhatsApp, ó, é uma fotografia dele no Supremo Tribunal Federal, dentro do plenário do Supremo. Aquelas cadeiras ali atrás são as cadeiras onde sentam os ministros para fazer julgamento. Ele está a 4, 5 metros de distância das cadeiras vazias do Supremo. O que o Supremo informou? Tem um registro de entrada dele lá em agosto, num sábado, que é uma data que é aberta à visitação de qualquer um. Os ministros não estão lá, mas o público pode entrar no prédio para conhecer. E ele aproveitou essa data para entrar. E aí ele posta: deixar a raposa entrar no galinheiro, chiqueiro, entre parênteses. Ou não sabe o tamanho das presas, ou é burrice mesmo. Provérbios 16, 18. A soberba precede a queda. Então, aqui ele já estava planejando esse ataque que ele acabou realizando agora, ontem, né, dia 13 de novembro. Tem mais mensagem, ó. Distrito Federal, Brasília, 13 de novembro. Uma mensagem de ontem, do dia do atentado. Eu, Francisco Vanderlei Luiz, mais conhecido como Tio França, sugiro a vocês uma data especial para iniciar uma revolução. Ele está convocando o povo a dar um novo golpe. E ele sugere que a data seja 15 de novembro, nesse feriado agora. Após esse grande acontecimento, vocês poderão comemorar a verdadeira proclamação da República. Em espírito, estarei na linha de frente com minha espada erguida. Deus nos abençoe. Não dá para ler tudo aqui, não aparece até o final. Mas enfim, aqui ele já dá a entender que iria se matar nesse atentado. Então, assim, era alguém que já estava desgostoso da vida, pelas razões dele, queria se matar e aproveitou para cometer um ato heróico nessa sua tentativa de matar o Alexandre de Moraes, que acabou dando errado, né? Mas ele demonstrava aqui essas intenções suicidas. Saibam todos vocês, os governantes que roubam a nossa dignidade, esperança e fé, também nosso dinheiro. São os mesmos que te levam a cometer suicídio por total descrença. Tá vendo? Saiba todos vocês que a vida é bela. Porém, se realmente quiseres partir, leve um maligno com você. Deus e seus familiares vão te perdoar. Então, assim,
Essas pessoas nos levam a tirar a própria vida. É isso que ele está dizendo aqui. E já que é para tirar a própria vida, leve um maligno com você. Como ele considerava o Alexandre de Moraes esse maligno, era essa a intenção dele, matar o ministro e se matar. Né? Por isso que ele estava com bomba para todo lado, presas ao corpo. Gatilho foi político e não problema familiar, diz o irmão de autor de ataque ao STF. Deixou nomes. O irmão dele foi ouvido pelo Estadão, e disse que o irmão de 2, 3 anos para cá mudou completamente. Era um sujeito pacato, de uma cidade do interior, era um conservador, mas não era um fanático extremista de direita. E que de 2 anos para cá, com aquela história de que a eleição ia ser roubada, de que as urnas não funcionam, de que o sistema ia prejudicar o Bolsonaro, de que o STF não deixava o Bolsonaro governar, ele foi se radicalizando, cada vez entrando mais na bolha bolsonarista, do WhatsApp, das redes sociais, e foi se tornando uma pessoa radical, absolutamente radical, ao ponto de não conseguir conversar com alguém, não é nem que era de esquerda, alguém que ele achasse que era de esquerda, segundo relatos da família e de pessoas que conheciam ele lá em Rio do Sul. Então, o próprio irmão diz claramente que a radicalização dele foi política. Não é que ele estava deprimido porque separou da mulher. Teve um deputado bolsonarista que conhece ele, inclusive ele andou frequentando o gabinete desse deputado, que disse isso, que ele estava deprimido porque se separou da mulher, então isso se justificaria o suicídio. Mas o próprio irmão diz que não tem nada a ver esse problema familiar, não, que a questão dele era política, ou seja, ele estava tomado pelo ódio ao PT. Tanto é verdade que em algumas das mensagens que foram encontradas, publicadas por ele diz inclusive que escolheu o dia 13 para explodir as bombas porque ele não gosta do número 13, que é o número do PT. E tem mais, o que a polícia já sabe? Já sabe que ele botou aqueles fogos de artifício no carro e incendiou para tentar chamar a atenção, desviar o foco das autoridades para o carro pegando fogo, para enquanto isso ele conseguir entrar no STF com as bombas e se explodir lá dentro. Não deu certo, né? As coisas não deram certo. Então, ao que a polícia já descobriu, não é que ele queria atacar a Câmara dos Deputados botando esse carro para explodir lá no estacionamento. Na verdade, o que ele queria era desviar o foco, era chamar a atenção da polícia para o carro, para que ele não fosse percebido entrando no STF com os explosivos. Isso é o que a Polícia Federal já apurou a partir desse início de investigação. Homem-bomba hostilizou o Barroso em Santa Catarina. Tem que explodir tudo mesmo. Então, no final de 2022, o Lula ainda não tinha tomado posse, o Luiz Roberto Barroso, que também não era ainda o presidente do STF, esteve lá em Santa Catarina, numa localidade chamada Porto Belo. E aí ele foi num restaurante e foi hostilizado nesse restaurante. A segurança teve que tirar o Barroso de lá porque um bando de bolsonaristas começou a ameaçá-lo, a xingá-lo, a gritar com ele. O tal do tio França estava lá. E ele, por que a gente sabe disso? Porque ele contou para o irmão e para o filho, que relataram isso para a polícia e relataram isso para jornalistas. Que ele próprio contou que esteve lá, hostilizando o Barroso, e disse para o Barroso que tinha que explodir tudo. Então ele já tinha essa intenção, não era de hoje. Em 2022, pouco depois da vitória do Lula, ele já estava com esse papo de explodir as coisas. Explosões em Brasília. A Polícia Federal diz que a ação de homem foi individual, mas que vê grupos extremistas ativos. Sim, porque é o seguinte, a extrema-direita está dizendo, é um maluco, é um lobo solitário, é um cara que teve uma atitude suicida, não tem nada a ver com a política, a democracia não está ameaçada. A Polícia Federal falou assim, não é bem assim. O fato dele ter agido sozinho não significa que não tenha vinculação à motivação desse crime com o discurso de ódio que é distribuído na internet pelo tal do gabinete de ódio. Que ele não foi convencido pelos discursos bolsonaristas a praticar esse crime. Então, apesar dele ter tomado a iniciativa, aparentemente, até o momento, sozinho, ter comprado explosivo, ter alugado a casa, ter mudado para Brasília, ter se preparado para cometer esse atentado, tudo aparentemente sozinho, tem sim vínculo com o gabinete do ódio, com essa estrutura que é feita para convencer as pessoas a odiar a esquerda e, inclusive, entrar em conflito, entrar em guerra, a matar pessoas que eles consideram de esquerda. Então, sim, é isso que pode ligar o Bolsonaro diretamente a esse caso da bomba. Sabe por quê? Porque vai depender do que foi encontrado a mais pelos investigadores no celular, no computador desse cara, porque agora tudo vai ser verificado, tudo vai ser periciado. Dependendo das publicações que foram encontradas lá, isso pode ter vínculo direto com as falas do Bolsonaro, quando o Bolsonaro convoca as pessoas para a violência, quando o Bolsonaro fala que as pessoas têm que sacrificar a própria vida para defender a liberdade,
quando o Bolsonaro fala que tem que metralhar a petralhada, quando o Bolsonaro fala que se for preciso tem que ir à guerra, esse tipo de discurso, se for encontrado no material do tio França, pode ligar diretamente o Bolsonaro a esse atentado à bomba contra o Supremo Tribunal Federal. De forma indireta ele já está ligado, porque esse inquérito que foi aberto para investigar esse ataque está vinculado ao inquérito dos atos antidemocráticos, do gabinete do ódio e do golpe de Estado. Então isso tudo pode configurar que o tio França, apesar de ser um terrorista, foi um terrorista que foi levado a cometer esse ato terrorista pelos discursos de ódio da extrema-direita. E aí o Bolsonaro entra, mas entra bonito. Isso, inclusive, pode antecipar a prisão do Bolsonaro. Pode até vir a ser motivo de uma prisão preventiva, se ficar comprovado que o Bolsonaro continuou estimulando essas pessoas a cometer esse tipo de ato e que esse estímulo convenceu o tio França a atacar o Supremo Tribunal Federal. Vamos relembrar, fácil, né? Bolsonaro convoca apoiadores à guerra contra ladrões da liberdade. Junho de 2022, ele ainda estava no poder. E ele fala, ele dá uma declaração dizendo que as pessoas tinham que ir para a guerra se fosse preciso. Se precisar, iremos à guerra. Bolsonaro em pregação sobre liberdade. Ouça você mesmo. Não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Eu peço que vocês, cada vez mais, se interessem por esse assunto. Se precisar, iremos à guerra. Mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. Presta atenção, o Bolsonaro está apontando para crianças que estão ali sentadinhas no chão. A imagem abre, olha lá as crianças Nós aqui no todos canto, aqui. né? E aí, eu até parar aqui o vídeo que não precisa continuar. Ele fala justamente isso, você está lutando por essas crianças, que ele aponta no chão. E aí, olha só, a mensagem que foi encontrada também nas redes sociais do tio França. Uma fotografia dele oferecendo um brinde. Vamos brindar, não chores por mim, sorria. Ele já está falando que vai morrer. Entrego a minha vida para que as crianças cresçam com liberdade. Viu como dá para vincular as coisas dentro do processo judicial? Que o coração de pedra dos homens maus e injustos derreta igual açúcar. Assim, os novos governantes terão atitudes mais doces. Aqui de cima, posso ver claramente as cores do nosso lindo e amado Brasil. Verde, amarelo, azul e branco. Somos uma nação abençoada. Não aparece até o final para você, mas eu li aqui. Então tá aqui. Entrego a minha vida para que as crianças cresçam em liberdade. Tá aqui. Tá aqui exatamente a fala do Bolsonaro. E isso pode colocar o Bolsonaro dentro do inquérito da bomba. E isso pode fazer com que o Bolsonaro seja preso um pouco mais cedo. Ele também já tinha dito, né? Mais importante que a própria vida é a nossa liberdade. Ou seja, se precisar sacrificar a vida, sacrifique para defender a liberdade. Era isso que Bolsonaro dizia e disse várias vezes. Então, tudo isso pode colocar o Bolsonaro dentro do caso. Bolsonaristas dizem que explosões na Praça dos Três Poderes enterram um projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Os próprios bolsonaristas já admitem que a anistia subiu no telhado e de lá não vai descer mais, só se cair. E aí, eles estavam conversando num grupo de WhatsApp, e grupo de WhatsApp sempre tem um traíra, né? Não tem jeito. Tem um grupo de WhatsApp só de deputados bolsonaristas. E aí eles começaram a trocar umas mensagens lá. Gustavo Gayer, uns outros caras aí. E todos falando a mesma coisa. Ih, esquece, já era anistia. Agora o Xandão vai vir para cima. Agora não tem mais anistia. O que alguém fez? Printou a mensagem e mandou para o jornalista. E o jornalista publicou, né? Cuidado com o que você fala até no grupo de WhatsApp, que sempre tem um traíra lá dentro. E aí os próprios bolsonaristas já admitem que a anistia já era. Não só os bolsonaristas. Líderes no Congresso avaliam que a anistia a golpistas perde força com explosões e não será aprovada. Blog do Valdo Cruz no G1. Os líderes dos demais partidos, inclusive do Centrão, foram consultados, né? O Valdo Cruz ligou para todo mundo para saber o que você está achando e tal, e todo mundo falou, acabou, não tem. Se já não tinha clima para votar anistia, agora que não tem mesmo. Hugo Mota, que é certamente o futuro presidente da Câmara, não deve pautar essa história, ele já não estava querendo agora, ele sinalizou que não vai pautar mesmo esse projeto da anistia. O Davi Alcolumbre, lá no Senado, que também vai ser o próximo presidente, porque os dois já fecharam apoios suficientes para ganhar a eleição. Então já dá para dizer que eles serão os próximos presidentes. O Alcolumbre também já falou, aqui no Senado, nem pensar em discutir anistia. E os ministros do Supremo Tribunal Federal
também já falaram, anistia não tem a menor chance de passar. Então, esse assunto que está praticamente morto, enterrado, acabou a possibilidade de anistia para os golpistas do 8 de janeiro, até porque essa investigação desse ataque à bomba está diretamente vinculada também ao 8 de janeiro. Por quê? Porque tudo que moveu as pessoas a cometer esses ataques foram os discursos de ódio e as mentiras disseminadas de forma articulada, organizada, por um grupo que é aquele famoso grupo do Gabinete do Ódio. Então, tudo está vinculado e é por isso que o inquérito também foi parar na mão do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes é o relator do inquérito do golpe, do inquérito das vacinas, do inquérito da venda das joias, do inquérito dos atos antidemocráticos, do inquérito das milícias digitais, que é o Gabinete do Ódio, tudo isso. Então, sempre que um ministro já está com várias investigações relacionadas ao mesmo assunto, se entrar uma investigação nova, também vai para esse ministro. Então foi direcionado direto para ele. Xandão vai para cima da galera. É isso que vai acontecer. E aí, Polícia Federal deve concluir até a próxima semana agora, do dia 21, relatórios sobre o 8 de janeiro e Bolsonaro é o alvo central. Sim, apesar desse inquérito que acabou de ser aberto para o atentado à bomba ter vínculo com o atentado, com o inquérito do golpe de Estado, não deve, dessa vez, atrasar o inquérito. Provavelmente não vai acontecer um novo atraso por conta da entrada das provas desse episódio. O que pode acontecer lá na frente é ter um aditamento feito por parte do Ministério Público, porque a Polícia Federal termina o inquérito, indicia, manda para o Ministério Público. O Ministério Público vai receber, com esse já vai ser o terceiro inquérito, né? Joias, passaporte da vacina, golpe de Estado. Dali a pouco o MP recebe o quarto inquérito, que é esse atentado à bomba. Na hora de fazer a denúncia contra o Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República pode juntar tudo, fazer uma única denúncia com todas as provas de todos os crimes que foram cometidos nesses 4 inquéritos policiais. E é bem provável que isso vai acontecer. Bolsonaro, então, semana que vem, já deve ser indiciado pela Polícia Federal. Moraes vê Gabinete do Ódio na origem do homem-bomba. O ministro Alexandre de Moraes fez hoje um pronunciamento e diz claramente que esse sujeito foi levado, foi induzido a fazer o que fez, porque ele foi radicalizado pelo Gabinete do Ódio. E aí, nesse discurso, ele foi assim, taxativo, límpido e transparente. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Sim, Xandão falou, não vai anistiar nem a pau. Escute você mesmo junto comigo. Ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Então é necessário que nós todos, Poder Judiciário, Ministério Público, autoridades policiais, as autoridades políticas, o Congresso Nacional, é necessário não só que nós nos unamos na defesa constante da democracia, na responsabilização total de todos aqueles que atentaram contra a democracia, porque a impunidade daqueles que atentaram contra a democracia gera eventos como ontem. Isso significa o quê? Bolsonaro, vem quente que eu tô fervendo, nego. Pois é, Xandão chamou na chincha e agora o Bolsonaro vai dançar bonito, porque esse episódio de ontem, sim, vai colocar mais lenha na fogueira do Bolsonaro, ele vai ser cozido, não vai ser nem no vapor, vai ser na água fervente do processo do Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu ontem é um agravante. A extrema-direita está tentando dizer que era só um maluco agindo sozinho, para tentar desvincular isso do contexto total, que são os ataques à democracia, que, vamos combinar, já ocorrem desde março de 2019, ou seja,
3 meses do governo Bolsonaro, ele já estava chamando manifestação contra o STF. E todo esse estímulo a ataques ao Alexandre de Moraes, a ataques ao Supremo Tribunal Federal, que foi a única instituição da República que colocou um freio no Bolsonaro, esses ataques geraram o que aconteceu ontem. E o Bolsonaro vai pagar por isso, pode ter certeza. Ainda leva um tempo, mas cada dia que passa leva um pouquinho menos de tempo. E a gente vai assistir de camarote Bolsonaro na cadeia. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias e comentários sobre a política brasileira. Um abração para você e tchau.